Veja no ICL Notícias, segunda edição. Eu abomino tudo que venha desse assunto e desse cidadão, assim. Eu tenho repúdio, eu tenho nojo. Águas turvas. Depois de governo anunciar cortes de gastos e benefícios das Forças Armadas, Marinha divulga vídeo provocativo para contestar o que seriam privilégios de militares. Privilégio? Vem pra Marinha! Siga o dinheiro! Flávio Dino libera emendas parlamentares, mas impõe regras de transparência. Governo encalacrado. As pressões sobre Lula do mercado, da mídia e da própria esquerda depois do anúncio do pacote fiscal. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Alô, comunidade do ICL, a gente começa o ICL segunda edição, ICL Notícias segunda edição, Chico Sá. Estamos com um jogador a menos hoje. Boa noite, estamos com um jogador a menos e não somos o Botafogo. Pois é. Então ajuda aí a gente, comunidade, vamos embora. É porque a Gabi hoje, a nossa querida Gabi Varela, esteve de manhã no ICL Notícias primeira edição, então hoje não está conosco nesta noite, mas nós vamos fazer bonito que nem o Botafogo. Vamos tentar, mas é um desfalque tanto, hein, para o time. Mas traremos uma botafoguense para nos ajudar. Opa, por favor. É verdade, rapaz. Heloísa Vilela daqui a pouco está aqui também. Então, isso grande aí. Reforço, chegou. Grande reforço. Olha, a nossa manchete de hoje, jogo pesado da Faria Lima, dólar e inflação pressionam o governo Lula. Bom, tem a Faria Lima pressionando, tem os militares fazendo vídeo da Marinha, né, a Marinha do Brasil, golpista em 2022, dobrando a aposta, fazendo vídeo provocativo. Nós vamos falar bastante sobre esse vídeo também, Chico. Eu nunca tinha visto nada igual, cara. Como é que alguém financiado pelo próprio governo, está lá dentro do governo, produz uma peça publicitária dessa maneira? Eles continuam agindo como um Estado dentro do Estado. Gravíssimo, cara. Você imagina, eu estava vendo o trechinho do vídeo que a gente rodou aqui no começo do programa. Eles pegam uma marinheira, como é que se diz isso? Uma militar da Marinha e colocam lá. Ah, é privilégio? Vem para a Marinha então. Ou seja, obrigam uma militar a participar do vídeo. Né? Ela faz essa gravação. Você imagina um poder judiciário pegando um juiz e falando, vocês acham que temos privilégios? Então venham para o judiciário. Venham. Então, eles agem como um Estado dentro do Estado, como sempre fizeram no Brasil, como fizeram em 64, né? Como fizeram em 2022 na tentativa de golpe, e seguem fazendo, estão dobrando a aposta. Então, o governo Lula vive uma coletânea de pressões políticas bastante complicadas. Vamos falar bastante sobre isso. A Heloísa Vilela vem com a gente para analisar esse quadro. Teremos também a presença de um convidado da Universidade Federal de Santa Catarina, especializado também nesse tema. Tudo isso a partir de agora no ICL Notícias segunda edição, Chico, que também vai destacar os desafios na economia, os desafios na política. E estamos transmitindo, como sempre, pelos canais 23.1 em Porto Alegre e 45.1 em Sobradinho, dialogando com a turma lá do Sul também por esses canais. Chico Sá, eu vou lá pro telão. Por favor. E a gente já continua daqui a pouco a presença da Heloísa. Quem se desloca, recebe. É isso, já dizia. Quem que falava isso? Nenê Prancha. Nenê Prancha. Quem se desloca, recebe e quem pede tem preferência. Preferência, exatamente. Quem pede tem preferência. Bom, vocês viram aí na manchete, Chico, governo encalacrado. Foi a expressão que nós usamos na abertura do nosso programa. Eu ouvi essa expressão no fim de semana, na sexta-feira. Eu fui participar de um evento aqui no interior, uma análise de conjuntura daquelas, de primeiríssima linha, feita por uma importante liderança da esquerda brasileira. Liderança do movimento social, não dos partidos. Eu só não posso dar o nome porque foi uma análise feita assim, para um grupo, foi uma análise feita em caráter reservado, então eu não tenho autorização para trazer os detalhes, nem dizer quem foi. Mas ele usou essa expressão de governo encalacrado. Sim,
levando em conta todas as dificuldades, tudo que está acontecendo e tal, mas também com a leitura de que em várias áreas o governo não anda, está com uma dificuldade administrativa, para além das dificuldades políticas que são imensas. Então, tem bombardeio de fora para dentro e tem dificuldades para fazer a máquina funcionar na análise, segundo a análise dessa liderança com a qual eu conversei. E aí, agora eu acrescento aqui a nossa parte, né, a minha parte. Sim, existe uma pressão do mercado, que é uma pressão com interesse para lucrar, para manter as taxas de lucro. A gente tem que denunciar, tem que lutar contra o mercado, mostrar que eles manipulam, inclusive, as previsões para fazer os juros subirem para ganhar mais. Sim, isso existe. Sim, os números da economia real são bons. O PIB cresce, o desemprego cai, né? A renda se recupera um pouco. Isso também é verdade. A gente sempre lembra, isso é verdade, mas lá na ponta, na hora de fazer a compra, as pessoas não sentem muito essa melhora, por isso que o governo tem uma avaliação que anda de lado, né? Que não é um estrondo, é um sinal amarelo permanente aceso para o governo Lula na economia. Então, tudo isso é verdade. Mas é verdade também que esta pressão feita pelo mercado pode gerar dificuldades reais. No meu entendimento, ela parte de premissas falsas. Mas a hora que ela se concretiza e faz o dólar subir demais, isso vai gerar pressão inflacionária. E isso já está embutido nas previsões, a chamada inflação de curto prazo. Já está aí. O mercado pressionou e obteve, em parte, o que pretendia. Um governo sob pressão, o dólar disparando. E o que vai acontecer no curto prazo, ou o que pode acontecer no curto prazo, de fato, dólar mais alto significa gasolina provavelmente mais cara. Preços internacionais de importados mais altos significa inflação mais alta e ela já está pressionando o consumidor lá na ponta no mercado. Então, esta alta das últimas semanas, levando o dólar a 6, a gente fala, é movimento especulativo. É, mas ela gera um fato concreto. Se não houver uma reversão, Chico, num curto prazo, vai gerar um problema concreto lá na ponta. O mal-estar vai aumentar na hora de fazer compra no supermercado. Então, é um momento realmente muito delicado para o governo, né? A gente fazia a avaliação de que o mercado está operando um cabo de guerra e até certo ponto está saindo vitorioso. A gente pode denunciar, falar, se revoltar com isso. Isso é um fato. Agora, vai gerar efeitos concretos lá na ponta. Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira e falar, isso não é nada. É pura especulação, daqui a pouco isso passa, o Lula em 2025 vai estourar a boca do balão. Olha, o cenário que vem se desenhando, infelizmente, não é esse. É um cenário de pressão, governo pressionado por todos os lados. Um cenário difícil, delicado, também na economia. A gente vê que ele é delicado na política, com os militares fazendo provocações, das quais nós vamos falar daqui a pouco, mas é delicado também na economia. Então, não podemos tampar o sol com a peneira e falar, isso não é nada, vamos tocar para frente. Já há um risco de uma inflação maior no curto prazo e aí aumentam as pressões. Vai ter inflação, tem que subir mais ainda os juros. Então, é um nó, Chico. Nós estamos vivendo um momento muito delicado logo depois do anúncio do plano do Haddad, viu? E tem que pensar que é num cenário que o governo não tem poder de pressão, nem sobre Congresso, nem sobre mercado. Porque você vai nenhuma pauta leva ninguém à rua. Você teve agora a pauta contra o regime 6x1, dia de trabalho, que é uma pauta que a gente imaginava muito popular. Não levou ninguém às ruas. Vamos falar a real. Uhum. Você tem, agora o governo coloca, talvez o melhor projeto de governo até agora, talvez uma ideia de marca de governo, que é a isenção para quem ganha até 5 mil. Isso não mobilizou. E o Arthur Lira... Pelo menos não gerou gente defendendo o governo. Sim, e o Arthur Lira e o Pacheco já avisaram assim, olha, cortar despesa a gente corta logo. Agora, tirar imposto de renda para quem ganha pouco, vamos ver ainda se vai rolar. Vamos pensar. Então, também um Congresso que não permite
o chamado lado da bondade ali, ou um certo pacote da bondade do governo Lula. Então, é um governo numa sinuca mesmo. E não permite porque sabe que se liberar muito rápido a isenção de imposto de renda, fortalece demais o Lula. Não, você já coloca uma campanha muito favorável. Você fortalece um candidato, você cria 2 candidatos, aliás. Fortalece o Lula e cria o Haddad como alternativa. Imaginar que o Centrão, que saiu fortalecido das eleições municipais, vai entregar essa de bandeja, não é muito realista também. Então nós temos a avaliação do cenário de mercado. É um cenário complicado. É complicado e nós temos que estar atentos a isso e levar isso em conta. Segundo, o cenário político. Eu também ouvi dessa liderança que fez essa análise de conjuntura no fim de semana, a avaliação que é a seguinte, quem é que saiu vitorioso? Isso a gente também avaliou aqui, das urnas municipais. Não foi a extremíssima direita do Bolsonaro, foi a direita, centro-direita do MDB e do PSD do Kassab principalmente. E aí a avaliação dele é bem interessante, ele diz assim, olha, do ponto de vista de classe social não muda muita coisa. A grande burguesia brasileira usou o Bolsonaro, né, para operar uma série de coisas, para tirar direitos, né, para operar a intimidação à esquerda. Usou o Bolsonaro. Talvez não precise mais. Talvez não precise mais. Talvez o caminho seja esse aqui, sabe? Da fala mansa, do Kassab, da construção de uma candidatura de centro-direita, do poder político real no Brasil que hoje está na mão desses personagens. Kassab, MDB, Arthur Lira. Essa turma saiu muito fortalecida da urna municipal. E quando você... Olha aí, o Arthur Lira, nós vamos falar daqui a pouco das emendas parlamentares, isso também foi construído pelo bolsonarismo. O Bolsonaro saiu de campo e deixou o Lira construir o poder do Centrão via emenda parlamentar. Como é que você tira isso agora? Então é um cenário também na política encalacrado para o governo. Ele está sob pressão do mercado, sob pressão do Arthur Lira e do Centrão, sob pressão dos militares, que correm o risco de ver vários dos seus pares condenados no Supremo. Então, é um momento bastante complicado. E quando a gente olha para 2022, o que aconteceu na urna, aquilo ali, a vitória do Lula por 2 pontos percentuais, foi suficiente para barrar a extrema-direita. Isso é fato. A vitória do Lula barrou mais um mandato da extrema-direita. Mas não foi suficiente para acumular forças para um programa de esquerda e nem de centro-esquerda. Isso está claro agora. A gente vive no Brasil, 2 anos depois da eleição, um quadro congelado, por isso encalacrado. É como se o país estivesse congelado naquela trincheira de 2022. Eu me lembro da Primeira Guerra Mundial, né? Que foi uma guerra que ficou assim, as trincheiras, as tropas francesas de um lado, os alemães do outro, às vezes com uma diferença muito pequena, distância pequena, e ninguém avançava no terreno. Os 2 lados entrincheirados, ninguém tem força para avançar. E se alguém tem força para avançar hoje no Brasil, é mais a direita do que a centro-esquerda. Esse é o cenário que a gente assiste, um cenário congelado desde 2022, com vantagem hoje para a direita. Ah, mas não é mais o bolsonarismo, mas é a direita. Mas é a direita que incorpora, em parte, o que o bolsonarismo trouxe de ruim para a sociedade brasileira. O preconceito, esta pauta de costumes, é de um jeito mais manso no discurso com o Tarcísio, mas é a polícia matando lá na ponta. E legitimada pelos editoriais, como a gente viu hoje na Folha de São Paulo, de novo, dizendo que está tudo errado no governo, que é uma crise, não sei o quê. Estão empoderando a direita tradicional, né? Se não precisarem do Bolsonaro, vão jogar com a direita. O Lula tem uma margem muito estreita para agir, né? Ele é eleito, ele tem um poder, uma aprovação ainda ali numa base de um empate, metade aprova, metade desaprova. Tem uma economia razoavelmente arrumada. O que não pode acontecer de jeito nenhum é desandar a economia, Chico. Se a inflação explodir no Brasil, o governo está morto. Isso é muito sério. Se a inflação explodir, o governo perde as condições de seguir nesse empate, porque o Lula tem que levar isso até 2026. E o que pode acontecer na hora que chegar lá? O Kassab, de novo, é quem pode decidir. Se o Kassab olhar e falar assim, olha, está confuso, o Bolsonaro ainda vai querer lançar um candidato e aí vai dividir a direita, então acho que é melhor, em vez de lançar um candidato para ganhar, fazer um acordo com o Lula e botar o Lula ainda mais moderado, ainda mais ao centro. O PSD, muita gente já avalia
que o Kassab vai cobrar o seguinte preço do Lula: tira o Alckmin da chapa, dê para um nome do PSD estar na sua chapa. Vai cumprir o papel que o Temer e o MDB fizeram em relação a Dilma. É perigoso, então é um cenário perigosíssimo. Você vê que o Alckmin agora, ele sai para o jogo e apresenta o nome dele porque sentiu que tem esse movimento. Tem um movimento de ficar com a cadeira dele. Para tirá-lo já da chapa nesse cenário do Kassab apoiando o Lula, que não é certeza ainda. Se ele sente que dá para ir mais, eu acho que já vão com o Tarcísio de cara para 2026. O Kassab está farejando um jogo de ganha-ganha. Se não der para lançar a candidatura do Tarcísio, uma candidatura própria desse setor de direita mais tradicional, ele apoia o Lula de novo, cobra um preço maior, indica o vice e se guarda o Tarcísio para 2030. E transforma o segundo governo Lula num governo ainda mais amarrado, ainda mais encalacrado. Isso é o que eles querem. O Lula também não está quieto, está jogando, está assistindo tudo isso. O que pode favorecer o Lula, no meu entendimento, apesar desse governo encalacrado, dessa situação perigosa na economia, né? Apesar de tudo isso, o que pode favorecer o Lula são as contradições do lado de lá. Por quê? Como eu disse, a grande burguesia brasileira, olha para o Jair Bolsonaro e fala: acho que ele já deu o que tinha para dar. Usamos o Bolsonaro, ele foi útil. Agora cria confusão, fala demais, apronta demais. Vamos criar uma outra alternativa? Isso é o que está no grande jogo do grande capital e o Kassab é o operador desse jogo. Só que falta combinar com os russos, e nesse caso é o Bolsonaro. Porque quem tem voto ainda é o Bolsonaro. Então, para acontecer o seguinte cenário na direita, a grande direita fala: não, nós vamos lançar candidato que não é o Bolsonaro mais. E o Bolsonaro fala: eu estou inelegível, mas eu lanço um nome meu e eu digo que ele é o meu candidato. Pode ser o filho, pode ser o Flávio Bolsonaro, que aparece aqui ao lado do pai, ó. Você, no mínimo, racha geral, né? No mínimo, racha. E aí, essa direita vai olhar: bom, nesse jogo muito confuso, não vou entrar com os dois pés. Aí o Kassab entraria só com metade, né? Faria o acordo com o Lula, aí vai ter Flávio Bolsonaro, vai ter Caiado, vão ter vários nomes, vai se pulverizar a direita. Esse é o cenário com o qual o Lula joga na política. Mas vejam, mesmo se isso acontecer e o Lula conseguir construir um cenário desse, ele vai depender de um acordo ao centro. Por quê? Porque é isso que o Chico falou, não tem mobilização. Eu vejo as pessoas dizendo: tem que ir para a rua, tem que fazer um programa mais avançado, tem que ir para a direita, para a esquerda. Com qual apoio? Com que massa? Com que mobilização? Né? Então é um cenário em que o Lula vai jogando institucionalmente, porque não tem como jogar nesse momento. A política muda muito rápido às vezes. Na véspera, todo mundo conta essa história, na véspera da Revolução Russa, o Lenin achava que nada ia acontecer na Rússia, né? E depois foi surpreendido pelo estouro da Revolução. Pode acontecer um cenário ou algo diferente que mude completamente. Mas hoje o cenário é esse, acho um cenário bastante complicado, ainda mais se a gente observar o que está acontecendo no mundo. E olha, eu li a entrevista nesse fim de semana do representante diplomático do Putin, entrevista para Mônica Bergamo, ele se chama Dmitry Peskov, entrevista longa. Ele foi apresentado como porta-voz do Putin, ele é o principal diplomata do Putin. Ele diz que a Rússia é contra o uso de armas nucleares, mas, abre aspas, a situação está mudando drasticamente e a gente não acompanha isso com a devida atenção no Brasil. O mundo está à beira de um conflito muito mais complicado do que a guerra da Ucrânia. Muita gente aposta: o Trump vai entrar e aí, quem sabe, ele se entende com o Putin pelo alto. Mas na Rússia a leitura é de que nunca o mundo esteve tão perto. Ele diz isso na entrevista. Ele fala: infelizmente, né, nós temos indícios de que uma terceira guerra mundial nunca esteve tão próxima. Então é um cenário bastante complicado, muito complicado internacionalmente. Estamos falando de um governo encalacrado no Brasil e parece que, poxa, o Lula não está sabendo agir. Gente, o cenário internacional é complicadíssimo. E, ao mesmo tempo, matéria de hoje do Jamil Chad, também preocupante. Ele mostra como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tão importante, o Brasil, né, muita gente do Brasil já recorreu a esta comissão para pedir apoio em pautas de direitos humanos, está à beira de sofrer um ataque sem precedentes. E aí o título dele é: Hemisfério está à beira de um terremoto da extrema-direita. O Milei, o governo de El Salvador,
o governo Trump e outros estão se articulando para tomar conta desta comissão, que em vez de ser uma comissão de direitos humanos, vai ser uma comissão contra os direitos humanos. É nessa linha que a gente costuma acompanhar pela direita. Por exemplo, o que fazem na Comissão de Constituição e Justiça aqui no caso brasileiro. Essa comissão que é um local onde você leva casos de abuso para obrigar os estados a colocar freios nas suas polícias, para denunciar ataques aos direitos humanos, pode ficar sob controle da extrema-direita na próxima reunião, com o apoio de Milley, de Trump e de outros governos de extrema-direita nas Américas. Então é algo realmente bastante preocupante para mostrar como o cenário é um cenário complexo, confuso. Os BRICS avançando, o Trump dizendo, se tirarem o dólar das transações comerciais, os Estados Unidos subirão as suas tarifas e vocês não conseguem vender os seus produtos mais para os Estados Unidos. Então, um mundo de conflito, de ameaça, de beira de guerra. Esse é o cenário em que o Lula ainda tenta se equilibrar. Atacado pelo mercado, atacado pelos militares, com muitas dificuldades também em relação ao Centrão. Rompe com o Centrão, denuncia. Gente, se fizer isso sem apoio popular, eu acho que o governo não passa de 2025. É um quadro bastante complexo. Rompe com o Centrão. Aí se você tem povo na rua, tudo bem, dá para romper com qualquer um. Mas a situação agora, que não junta 30 mil pessoas, não junta num projeto como contra o sistema dos 6 dias por 1, 6 para 1, que seria uma pauta muito popular. Um país que não se mobiliza e não se junta ao governo na hora em que o ministro da Fazenda lança uma proposta de isenção até 5 mil, que é a grande massa de assalariados do Brasil. Você vê, inclusive, parte dessa gente que seria beneficiada contra o governo. É impressionante. É por isso que a nossa manchete aí na tela é esse: governo encalacrado, pacote do Lula enfrenta forte pressão no mercado, e a anterior era o poder do Lira, do Pacheco e do Centrão, né? É isso que nós estamos assistindo nesse momento. Orçamento sequestrado pelo Congresso. Hoje o ministro Flávio Dino até libera parte das emendas, até por conta da pressão que estava pesada. Uhum. Mas a mesma turma que sequestrou o orçamento público do Brasil para ganhar a eleição tá mais firme do que nunca. Está dando as cartas, como está aí na nossa tela. Bom, além de tudo isso, a gente tem o cenário de pressão das Forças Armadas, porque você tem 25 militares indiciados pela Polícia Federal, e esse é um dos temas da entrevista que você assiste hoje às 7h30 da noite com Chico Pinheiro, entrevistando um dos maiores juristas do Brasil, Pedro Serrano. Está aqui na tela. Pedro Serrano, jurista, professor, advogado, colunista, no Chico Pinheiro Entrevista, nosso CP. Chico Pinheiro conversando, eu assisti alguns trechos da entrevista, é uma aula, não de direito, assim, técnico, mas o Pedro Serrano explica do jeito que a gente possa entender quais são os desafios que o Brasil enfrenta, que estão colocados, inclusive, na nossa Constituição, por que é necessário punir os militares que tramaram um golpe de Estado em 2022. Tudo isso às 7h30 da noite, logo depois do ICL Notícias segunda edição. Não perca. Aliás, você pode aproveitar e se inscrever no grupo de Zap para receber as notícias relacionadas ao programa do Chico Pinheiro. icl.com.br/Grupo do Chico. Aí você recebe sempre as novidades, fica sabendo antes de todos os outros quais são os próximos entrevistados, os próximos passos do programa do Chico Pinheiro. Toda segunda-feira é uma entrevista especial aqui no ICL Notícias. É isso aí, Chico Sá. Muito bem, garoto. Muito bem. E eu estava falando que a gente estava com um jogador, com um jogador a menos, que foi assim que o Botafogo ganhou o campeonato lá em Buenos Aires, Chico. Mas você sabe que agora nós estamos com um jogador a mais que vai valer por 2. Temos um reforço. Um reforço que vai entrar agora ao vivo com a gente. Considerável. Não é isso? Que está chegando de Brasília. Heloísa Vilela chegando para participar do ICL Notícias segunda edição. Bem-vindo, Elo. Oi, pessoal, obrigada. Estou adorando o seu jargão futebolístico para lembrar a todo momento essa vitória impressionante que a gente teve nesse fim de semana, né? Então, agora, né? A gente, antes da gente... A gente, o Brasil torceu parabéns, muito, Elô. boa parte do Brasil, do Maranhão ao sul do Brasil, né? Teve muita gente torcendo. Agora, tem ministro muito feliz.
Tem muita gente feliz. O grupo de zap da minha família, que tem gente abessa, porque nós somos uma família enorme, é chamado Cromossomos, o grupo de zap lá de casa. E tinha gente em Buenos Aires, teve vaquinha para levar quem não tinha dinheiro para pagar ingresso, então tinha sobrinho, tinha irmão, tinha tio, tava uma festa maravilhosa, as fotos são incríveis. Agora, apesar dessas boas notícias, né, eu queria dar um pitaco só no que você estava falando, Rodrigo, a respeito da possibilidade do cenário mudar muito rapidamente, né? Uma pessoa que é do alto escalão aí da esplanada dos ministérios chamou minha atenção ontem para isso, porque a gente só fala no Kassab e no PSD, mas o MDB se saiu quase igual dessa eleição quanto o Kassab, né? Só que eles não falam tanto. E aí o Lula teria uma outra pessoa com quem ele pode conversar para tentar costurar uma aliança que seja mais tranquila para ele, que é a ministra Simone Tebet, por exemplo, que tem feito um trabalho muito eficiente, de muita fidelidade ao presidente Lula, mas que tem ido em todos os estados do Brasil trabalhando com esse projeto que é a menina dos olhos do Ministério, que é o projeto das rotas, essas rotas que vão interligar o Brasil todo e que agora também se transformaram em rotas da América Latina, que vão interligar o Brasil também com os vizinhos da América do Sul. Então, ela tem feito assim viagens pelo Brasil inteiro e vai esse ano continuar com esse projeto já autorizada pelo presidente Lula, evidentemente. Então, assim, é também uma pessoa que talvez possa ser trabalhada aí por uma composição mais amigável, mais favorável para o presidente. Ou seja, Elô, você está dizendo para a gente que se o Kassab vier com o nome do PSD, o Lula poderia dizer, eu já tenho uma outra ideia aqui, eu tenho a Simone Tebet também aqui, se precisar trocar o Alckmin, poderia ir com o MDB, né, Chico? É o que o Elô está trazendo. E você no xadrez aí, se o Tarcísio sai, você tem a possibilidade do Alckmin governador de São Paulo. Mas será que tem força para voltar, Chico? Sem o Tarcísio na reeleição, sim. Sem o Tarcísio na reeleição teria. Tem. Né? Então, se o Alckmin sair, a presidente se diz pode aqui tomar... é que ele voltaria para o Congresso. Né? Ele voltaria para o Congresso e abriria a vaga na chapa para o presidente Lula usar nessa nova composição aí para 2026. Vamos aguardar. Nós estamos fazendo algumas especulações, mas o ano que vem, 2025, isso já vai ganhar força, bastante força na articulação política, né, Chico? Você queria concluir? Não, isso mesmo. Vamos Bom, Elô, eu queria trazer aqui uma informação, na verdade, para você analisar junto com a gente. Desde o começo do dia, já no Série Notícias, primeira edição, a gente já vem tratando disso, né? Um dia depois de Lula se reunir com José Múcio da Defesa e comandantes das Forças Armadas, que foram lá pedir para o Lula maneirar nesse corte dos privilégios dos militares na Previdência e outros penduricalhos a que eles têm direito, um dia depois deles irem, presidente, faz uma coisa mais gradual, não corta de uma vez, não, sabe? Foram lá pedir, um dia depois sai um vídeo da Marinha, provocativo, saiu no domingo à noite, Elô. O que seria apenas um vídeo institucional para comemorar o Dia do Marinheiro, que é apenas no próximo dia 13, acabou virando uma peça para questionar, sim, os privilégios a que os militares têm direito no Brasil. Vamos assistir esse vídeo e na volta Heloísa, o Chico e eu comentamos. Vamos lá. Em direção à cabeceira da praia! O navio afundou! Vai fazer o quê? Vai morrer? Não! Vocês verão se acostumar com uma vida do sacrifício. Eu sou o Senhor! Não fique! Senhor! Privilégio? Vem pra Marinha!
13 de dezembro, Dia do Marinheiro. Olha aí, Heloísa, a Marinha dobrando a aposta. É, uma canalice esse vídeo, né? Canalice. É um vídeo meio de moleque, né? No certo sentido, porque você pega um teatro de operações da Marinha que nada geram para o PIB brasileiro, para nada, é um teatro de exercícios e compara com o trabalho do povo do Brasil. Coloca o povo do Brasil na praia como se fosse um bando de folgados. É de uma irresponsabilidade, é uma coisa de insurreição. É uma coisa de insurreição, de uma casta. Eles se olham como uma verdadeira casta, Heloísa. Mas queria ouvir a Heloísa sobre isso claro. Também. E depois nós vamos trazer aqui, lembrar o que foi o Almir Garnier na tentativa de golpe de 22. Heloísa, só te lembrando que daqui a pouco nós vamos falar da outra guerra, a guerra econômica. Edu Moreira já está pronto para entrar aqui com a gente, viu, Elô? Ótimo. Eu acho, Rodrigo, que é de uma cara de pau, de uma canalice, como disse o Chico. Eu li uma entrevista hoje de uma professora de História da Universidade Federal de Uberlândia. Ela disse uma frase que para mim resume tudo. A Carla Teixeira, ela disse o seguinte: a Marinha está totalmente fora da realidade do que é a vida do povo brasileiro. Disse com educação, com elegância, algo que eu diria de uma maneira um pouquinho mais forte, mas ela tem toda a razão, porque eles mostram a população brasileira como se fosse um bando de gente que só fica bebendo cerveja, fazendo yoga e nadando nas praias da costa brasileira. Como se o cara que sai lá, chega na Central do Brasil, que saiu de casa 4 horas da manhã para chegar lá a tempo de chegar no trabalho às 8, fosse um cara folgado que vive na praia. Então, eu acho que a população brasileira, que é a grande maioria da população brasileira que tem uma vida difícil, que batalha num transporte público deficiente, que não lhe dá a rapidez e o conforto para chegar no trabalho no tempo que precisa chegar, que entrega os seus 6 dias da semana, a grande maioria, para o trabalho, sem direito a lazer, sem muitas mães que mal conseguem cuidar dos filhos, porque tem que trabalhar e perder esse tempo todo na condução. Essa é a vida que a maioria das pessoas tem. E eles colocam a vida do brasileiro como se fosse esse paraíso que está todo mundo à toa. Então, é de uma falta de caráter a ideia por trás desse vídeo, que é difícil até da gente comentar, mas eu acho que o resultado disso tem que ser a revolta da população brasileira com quem está na direção dessa instituição e que aprovou esse vídeo para ser feito e colocado no ar. Lembrando, né, Chico, Elô, que o líder, o chefe da Marinha, foi aquele que, consultado por Bolsonaro em 2022, numa reunião dentro do Palácio, o Almir Garnier, né, o almirante, chefe da Marinha, disse: conte comigo para o golpe, presidente. Chefe do Exército e da Aeronáutica, bolsonaristas de direita, sabe-se lá por quê, não sei se por compromisso democrático ou por medo, não aderiram. Mas a Marinha estava pronta para o golpe. Então, se tem uma força que se mostrou golpista nos últimos tempos, é a Marinha. E vem fazer uma provocação dessa, logo depois de o governo apresentar um pacote que é justo, porque diz para os militares: paguem uma parte do ajuste. Na reforma da Previdência, eles foram os menos afetados. Vários de nós, o Chico mesmo conta aqui quase todo dia, como estava próximo já de se aposentar, e tungaram 5, 6 anos do Chico Sá, e de todos nós, de todos os brasileiros e brasileiras. E a Marinha vem aqui provocar, sabe? Deviam ter mais cuidado. E além desse vídeo, que é o oficial, Elô, está circulando um outro nas redes sociais, que é uma adaptação desse vídeo, que é pior ainda, que é para grupo de zap da extrema-direita. Sabe? É uma provocação. Eles estão dobrando a aposta. Eles estão em estado de insurreição ainda. Precisam ser condenados duramente. Não pode dar moleza para essa turma que está à espreita sempre, sempre. E eles querem o poder para arrancar privilégio. Foram para o poder com o Bolsonaro, arrancaram privilégio, porque conseguiram barrar a reforma da Previdência que atingiu todos nós, menos eles. Chico, acho que é muito grave. Nós vamos voltar a falar desse assunto com um professor convidado mais tarde, Elô, porque eu quero agora falar de uma outra guerra. Se a Marinha está ameaçando aí com guerra contra nós, mais uma vez, o mercado financeiro também, mas isso gera impactos reais na economia brasileira, tem um risco aí para a gente espreitando nas próximas semanas ou nos próximos meses. E quem chega para conversar com a gente sobre isso é o Eduardo Moreira, trazer essa análise para a gente do que está acontecendo de verdade com esses movimentos de mercado. Edu, bem-vindo. Por favor, a sua análise, a sua participação aqui no Série Notícias, segunda edição.
Olá, Elô, Chico e Rodrigo. Eu acho que esse tema é um tema importantíssimo, todos são, né? Mas esse eu acho que é um tema importantíssimo e urgente e está na ordem do dia, né? Porque a gente está tendo aí principalmente essa esticada do dólar, né? E a gente, no nosso campo progressista, a gente tem normalmente, e não está errado na maioria das vezes, não, essa tendência de falar, mas o que eu tenho a ver com dólar, né? Eu não ganho em dólar, não gasto em dólar. Ou senão a gente fala assim, mas olha, os números da economia estão bons, o mercado que se dane, etc. Mas o caso agora é um pouco diferente. E por que o caso agora é um pouco diferente? Vamos lá, só recapitular um pouquinho. O dólar, né, a moeda americana, ela se valorizou em relação a várias outras moedas de países emergentes ao longo dos últimos anos. Então a gente está falando que o dólar subiu, que nem a gente fala, em relação ao real, mas o dólar subiu também em relação ao peso mexicano. O dólar subiu em relação ao peso chileno. O dólar subiu, todo mundo sabe, em relação ao peso argentino. O dólar subiu em relação à lira turca e em relação a outras moedas que a gente tem no mundo. Só que nas últimas semanas a gente teve no Brasil aqui uma pressão muito grande em cima da equipe econômica do governo para o governo apresentar uma agenda de cortes, né, que fosse uma agenda de cortes que, enfim, não somente garantisse ali o cumprimento do arcabouço fiscal, mas com aquela sanha do mercado, né, de querer ver o dele garantido primeiro, que é a grana ali dos juros da dívida. Então ele queria que o governo mostrasse que ia cortar benefícios sociais e que ia fazer várias outras medidas para poder aumentar ali a sua capacidade de honrar essa dívida financeira que tem com o mercado. Outro dado importante aqui para as pessoas terem na cabeça, mas Eduardo, o mercado que se dane. A gente tem que caminhar para esse lado, e é o que eu mais defendo sempre, mas o fato é que hoje o mercado detém 90%. Quando eu falo 90%, você pegar o relatório mensal do Tesouro, você vai ver que se você somar instituições financeiras, mais fundos de pensão, mais fundos de investimento, mais investidores estrangeiros, você tem ali mais de 85% da dívida pública federal passando ali pela Faria Lima, que a gente chama, pelo mercado financeiro, pelos bancos e corretores. Eles não são donos desses títulos, porque o dinheiro que está no fundo de investimento é nosso, mas eles mandam, né? Eles decidem o que vão fazer. Então eles têm como chantagear, né, o governo, falando do tipo assim, o governo fala, eu preciso rolar essa minha dívida que está vencendo. Os governos do mundo inteiro não pagam as suas dívidas. Quando a dívida vence, o que ele faz? Ele emite uma nova dívida, com o dinheiro que ele recebe, ele paga essa dívida, paga os juros e vai empurrando para frente. A rolagem da dívida que o mundo inteiro faz. O mercado chega, chantageia e fala, eu não vou comprar essa tua nova dívida. Não vou comprar. E aí o governo não consegue colocar essa nova dívida. Se o governo não consegue colocar essa nova dívida, ele começa a apresentar ali uma trajetória da dívida que começa a preocupar todo mundo e entra num ciclo que vai fazendo as coisas cada vez ficarem piores. Quanto maior o risco percebido, mais o dólar sobe, mais, enfim, o investidor se afugenta e etc. O que o mercado fez nas últimas semanas? Ele chegou e falou assim, eu vou peitar aqui e o governo, ele só vai conseguir me surpreender para cima se ele cortar mais do que tanto. E aí deu um número maluco lá de um monte de bilhão. Veio o Haddad e propôs, né, uma agenda de cortes, que é uma agenda de cortes agressiva, né? Não é uma agenda de cortes trivial, não. A gente está falando de cortes em programas sociais, né? A gente está falando de, mas é pente fino, seja o que for, é corte é corte. E aí depois a gente decide, mas tem corte no BPC, tem corte ali na trajetória do salário mínimo, tem corte nos militares, que a gente está vendo a pensão dos militares, tem um monte de corte que você fica meio que mal com alguém. Então, no corte dos militares, você fica mal com os militares. No corte do BPC, você fica mal com a parte da esquerda. No corte do salário mínimo, você fica mal com o trabalhador, com o aposentado, você fica mal com um monte de gente. Só que o que o governo apostou? E aí, essa é a questão que a gente tem que ter na cabeça, tá? O governo podia fazer isso, ia ser uma notícia péssima. Ia ser uma notícia péssima, porque corte nunca é uma coisa popular. E isso ia pesar na opinião pública. O governo podia tentar, não estou falando que é o certo ou errado, a gente nunca sabe o que é o certo ou errado,
mas ele podia tentar aguentar isso um pouco para tentar agradar esse tal mercado, acalmar as coisas e não ter eleição virando a esquina, não sei o que. Ele fazia isso e esperava um tempo. Mas o governo decidiu não fazer isso. Ele falou, não, calma aí, deixa eu propor a parte que eu acho que vai ser boa para eu ganhar a opinião pública, para mostrar que eu estou fazendo isso, mas eu também vou fazer o outro lado. Então eu vou isentar as pessoas até 5 salários mínimos, eu vou começar a cobrar de quem ganha mais de 50 mil, para mostrar que eu tenho esse meu lado progressista também. No final das contas, quando o governo juntou, que são 2 anúncios, vamos botar isso na cabeça, são 2 coisas completamente diferentes, que foi colocado como se fosse uma coisa só, mas o governo quer fazer agora, o outro só começa a valer lá para frente, tem um monte de negociação e etc. Mas como uma jogada política, e tudo é política, não é? Ele tentou colocar tudo junto. O que aconteceu quando ele colocou tudo junto? Ele correu o risco de não ganhar nem a opinião pública e não ganhar nem o mercado. Por quê? Porque, obviamente, o mercado nunca acha que está suficiente. Se cortar 70, se cortar 200, se cortar 500, nunca está suficiente. Porque, Elô, e aí você vai entender, e aí eu vou falar para vocês tudo isso para falar qual é a principal dificuldade. Qual que é a estratégia do mercado? É gerar crise. Quando você gera crise, você tem que gerar corte. Quando você gera corte, você só consegue cortar as coisas que são as corriqueiras, correntes, até um certo nível. Quando aquilo não é suficiente, você começa com a agenda de privatizar, você começa com a agenda de vender patrimônio público, você começa com a agenda de desmonte da estrutura do Estado. É assim que funciona, sempre funcionou, isso não tem novidade para ninguém. Só que se você tem, por exemplo, um governo Bolsonaro, você caminhar para esse lado é fácil. Por que é fácil? Porque é isso que os caras querem. É esse o objetivo de um Paulo Guedes. Então você consegue sair de uma armadilha dessa mais fácil, destruindo o patrimônio da população brasileira. Quando você tem um governo progressista, é muito mais difícil quando você se coloca numa armadilha dessa, porque é o seguinte, você não vai sair cortando muito mais do que você tem agora, porque se você sair cortando muito mais do que você tem agora, você perde todo o seu apoio no campo progressista. Você não vai sair vendendo tudo que é estatal, senão o pessoal não votou nesse projeto de país. O pessoal votou no projeto de país que não sai vendendo tudo que é estatal. Mas o mercado detém os títulos. Então, as pessoas só têm que entender como é um momento delicado. Porque a gente pode ficar aqui no campo de somos de esquerda, somos progressista, então vamos simplificar o negócio? Faria Lima não presta. Não presta mesmo, entendeu? Mas a gente fala, que se dane eles, eu não gasto em dólar. O que acontece? O dólar subindo como está subindo, a inflação de curto prazo, ela é totalmente impactada pelo dólar. Então as pessoas estão começando, o meu azeite subiu de preço. Entendeu? Mas azeite, o mais barato sobe, o mais caro sobe. A minha carne subiu de preço, o frango subiu de preço, o arroz subiu de preço. E quando isso começa a tudo subir de preço, o governo perde a opinião pública. Ele corre o risco de perder a opinião pública. Aí ele fica no pior dos mundos. E aí qual a dificuldade que ele tem? A maneira que ele teria para sustentar isso, ou ele faz mais cortes, ou ele pega e dá uma porrada nos juros para cima. Os dois são péssimos. Com o nosso campo. Os dois são péssimos para o nosso campo. Então, a gente tem que entender que a Faria Lima veio com tudo, né, colocando o governo ali numa sinuca de bico. Tem saída? Sempre tem. Né? O mundo pode dar uma melhorada. Nessas horas é bom ter um pouco de sorte também. Né? O mundo pode dar uma melhorada. O Brasil estava atraindo muito investimento externo, você perdeu muito investimento financeiro nos últimos meses, que é o dinheiro mais especuleta, aquele dinheiro que vem no curto prazo. Esse dinheiro não serve. Não serve, mas quando ele sai, ele causa impacto nos mercados também. Então, o que é importante para a gente? Entender que uma coisa é a gente fazer um discurso aqui de que está tudo bem, tudo bom, dane-se eles, não sei o quê. A outra é a gente, beleza, a gente tem, o nosso inimigo é a Faria Lima. E a gente tem que fazer um desmonte dessa dependência que a gente tem dos caras. Mas o momento que a gente vive hoje para o governo é o mais delicado do começo do governo até agora, por conta dessa sinuca de bico que o mercado deu. O mercado acha que é um checkmate. Nunca é checkmate. Nunca é checkmate. Mas sempre o mercado está achando que é um checkmate. Sempre tem espaço. Edu, duas coisas. Uma que eu queria falar, outra te perguntar. Uma eu ouvi no fim de semana uma avaliação assim: o governo corre risco de perder a opinião pública também da classe média, porque fim de ano é hora de ir para Disney,
é hora de passear em Miami, e aí o dólar vai lá para cima. Então isso também pressiona a opinião daquela classe média que tem dinheiro para ir para o exterior e que forma opinião, que soma caldo de cultura para falar mal do governo. Agora, como é que se desarma uma bomba dessa, Edu? Como é que a gente sai, aos poucos que seja, dessa dependência do mercado com relação aos títulos da dívida brasileira? Boa. Ô, Edu, posso só colocar aqui na tela? Assim, claro. Primeiro dizer, a Folha de São Paulo fez hoje até estava aí na nossa manchete, né? Crise de confiança, um editorial em primeira página. A Folha que virou o porta-voz do mercado financeiro, muito mais até do que o jornal Valor Econômico. Então a Folha, gestão econômica vive, entre aspas, crise de confiança, diz a Folha de São Paulo. E a outra, hoje, uma entrevista com Marcos Lisboa, né, economista. Porta-voz também dessa história também toda. Porta-voz. A gente até destacou um resumo da fala dele que vai aí para a tela. A frase dele nojenta. Isso, o resultado é que eles, os investidores, perderam dinheiro no Brasil. São perdas muito impressionantes. Os investidores foram desistindo, falaram, olha, não vai dar certo, o governo não está entregando o que prometeu. O futuro, em vez de estar menos incerto na questão das contas, está ficando mais incerto. O raciocínio dele, Edu, só para te devolver, né, para você responder o que a Ilô perguntou, é de que o Lula falou que traria previsibilidade e ele não está trazendo previsibilidade como prometeu e os investidores estão indo embora por causa disso. Então, devolvendo aí para que você possa comentar, Ilô, e se quiser também comentar isso. Já que você trouxe essa entrevista, Rodrigo, então só mais uma frase dele que diz tudo para mim, que é o grande nó do Brasil. Ele diz assim, é uma tentativa de essa proposta de subir a isenção para quem ganha até 5 mil e cobrar um pouquinho mais lá em cima. É uma tentativa de criar a luta entre o bem e o mal, a incluir isenção do imposto de renda até 5 mil, junto com o imposto para super ricos, em vez de enfrentar os problemas. É a luta entre o bem e o mal, não. É a luta de classes, é a luta para diminuir um pouco a intensidade da selvageria do capitalismo brasileiro. Pelo amor de Deus. Total, Elô. Total. Mas, Edu, diga. Bem, vamos lá. Começando pelo primeiro ponto da Elô, ela tem total razão, até porque a gente esquece, às vezes, o poder que os gerentes, os chefes de departamento, os chefes de seção, aquelas pessoas que nas empresas, que no comércio, etc., têm 10, 15, 20 pessoas trabalhando para elas, né? Então, são essas pessoas que ganham 7 mil reais, 8 mil reais, 10 mil reais, que chegam ali na empresa e falam, eu tenho um amigo meu que trabalha não sei o quê, que falou que, agora o negócio ferrou, tem que comprar dólar, a situação deu uma piorada. Então elas são em número pequenas, mas elas na cadeia que a gente tem de capitalista aqui do Brasil, em termos de quem trabalha para quem recebe ordens de quem, elas são grandes formadoras de opinião, no micro, tá? Então, no micro, ou seja, nas pequenas empresas, nas pequenas organizações, essas pessoas têm um poder muito grande. E o lance da inflação, Elô, que eu reforço o que eu falei, isso pega todo mundo, sabe? E o dólar, quando ele sobe muito rápido assim, ele repassa para a inflação. E isso as pessoas sentem. Eu, por exemplo, não sei vocês, mas na última semana, eu ouvi muita gente reclamando de coisas que subiu assim, muito mais do que elas estavam esperando quando elas foram fazer a compra ali da semana ou a compra de mês no supermercado. Aí, enfim, isso que o Marcos Lisboa está falando ali, quando o Lula não entregou o que prometeu. Entregou o que prometeu para quem? Né? Porque tem várias coisas que ele está entregando o que ele prometeu. Ele está entregando um crescimento do PIB acima do que era o esperado. Ele, enfim, deu aumento para uma categoria de servidores, etc. Tem coisas para a esquerda que ele prometeu. Edu? Inclusive, os 5 mil de isenção é promessa de campanha. Os 5 mil de isenção é promessa dele. Também Agora, para ser... Eu sempre faço papel de advogado do diabo aqui. Tem coisa para a esquerda que ele prometeu e também não entregou. Reforma agrária que ele prometeu, ele não entregou nada até agora. E a gente está cobrando isso. Então, é sempre assim, prometeu, mas não entregou. Prometeu o quê? Se ele falar o que ele está pensando, o que ele está falando é o seguinte, olha... O Lula prometeu, e eu não lembro do Lula ter prometido isso em lugar nenhum, que o mercado ia vir acima, à frente, né, e adiante de qualquer outra coisa. Ele não prometeu isso em lugar nenhum, né? Agora, volto a dizer, Rodrigo, Elô e Chico, são duas coisas diferentes que foram anunciadas juntas e gerou uma confusão maluca. Aí a Elô me pergunta,
qual é a saída disso? Para começar, não é simples a saída disso, porque se fosse simples a saída disso, a gente já tinha feito alguma coisa. Uma das saídas disso é o Brasil receber investimento de fora, da China, da Europa, do Oriente Médio, e isso às vezes acontece. Por que acontece? Quando o Brasil já tem uns juros muito altos, o dólar está muito alto. O cara quando o dólar fica muito alto, vamos supor, o dólar agora está 6, o cara que vem lá fora com dólar, ele compra 6 unidades da moeda local. Então, se antes o cara vinha aqui para o Brasil com 10 dólares, o cara comprava um sapato, agora o cara compra 2 sapatos aqui no Brasil, né? Se o cara antes vinha lá dos Estados Unidos e comprava uma empresa aqui, o cara vem aqui e consegue comprar 2 empresas. Se o cara vinha e comprava uma fazenda, um pedaço de terra, ele agora compra 2 fazendas com o dinheiro que ele tem. Então, o que acontece? Chega um momento, e por isso que o dólar é flutuante, onde a turma de fora começa a trazer mais dinheiro. E aí entra muito a capacidade de dialogar do Lula, e ele é bom nisso, sempre foi bom nisso, né, nos outros governos, com outros países, com outros empresários, com outros governos, para mostrar que o Brasil ele não está com as contas desequilibradas e que eles têm uma oportunidade de entrar com o dinheiro deles valendo mais aqui. Isso é uma maneira. Outra maneira que você tem é o seguinte, só que essa maneira, Elô, Rodrigo e Chico, isso não é da noite pro dia. Esse é o problema. Sim. Esse negócio demora. Você tem que ir com a mala debaixo do braço, conversar com todo mundo. Ninguém vai, vou investir no teu país. Então, semana que vem, tem que ver contratos, tem que ver o que tem para colocar dinheiro, etc. Isso não é da noite pro dia. O que é da noite pro dia para esse negócio melhorar? Número 1, o cara intervir no câmbio, que é o que está todo mundo cobrando. O cara chegar e entrar vendendo dólar. Qual que é o problema? Que muita gente fala disso sem entender. Eu vi até uma declaração do Galípolo hoje nesse sentido, as pessoas que falam sem entender. As reservas do Brasil são ali de entre 300 e 400 bilhões de dólares. Você sabe qual o volume, a liquidez que negocia de dólar real por dia? No mundo, assim, nos mercados onde negociam dólar real? Mais de 20 bilhões de dólares. Mais de 20 bilhões de dólares. Então, se realmente existe um super ataque especulativo e o governo fala assim, não, tudo que vierem comprar eu vou enterrar de dólar aqui para os caras. A gente, no limite, por que eu estou falando no limite? Que nunca você vai fazer o volume inteiro do dia nessa proporção. Mas no limite, a gente tem um negócio que dura um mês. Parece que a reserva dura para sempre, mas hoje os mercados são tão líquidos no mundo que esse negócio dura um mês. E qual que é o grande problema? Que tudo no mercado é bola de neve. Se as coisas pioram, elas vão piorando em cima da piora. Se as coisas melhoram, elas vão melhorando em cima da melhora. Isso se chama convexidade do mercado. É um termo matemático, que a melhora, ela interfere na melhora. Ou seja, a melhora é dependente da melhora anterior. Vamos lá, olha só. Se o cara chega e fala o seguinte, vou intervir 3 dias no dólar. Vamos lá, que é o que muita gente está falando. O cara vai e gasta 50 bi. Estou falando num cenário ultra de estresse, tá? O que vai acontecer com o dólar se ele gastar 50 bi de dólar, se ele gastar 1/7 das reservas dele e o dólar mexer de 6 para 5,98? O que o mercado vai falar? Vai falar, meu irmão, pegamos o cara. Vai dobrar agora vamos levar a esse dólar para 8. Vai... Entendeu? Porque ele vê o seguinte, que o cara não tem força para enfrentar. Então, essa não é uma estratégia sem risco. Ela não é. Você normalmente usa a reserva, por incrível que pareça, você usa a reserva não no pior dia. Você usa para o dólar não subir demais, para ele subir pouco. E aí, quando as coisas dão um pouco de acalmada, aí tu mostra que tu é mais forte ali no negócio. Tu não entra na paura e sai queimando coisa que aí depois tu não tem defesa. Sim. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa, Elô, só porque completar, porque é muito importante. A outra coisa é a seguinte, quando isso acontece, a taxa de juros futuro sobe muito. Sobe muito, começa a sair dinheiro do país, as pessoas falam a inflação está subindo, quando a inflação sobe no regime de meta da inflação, você tem que subir juros para poder controlar, que é assim que funciona no Banco Central Independente. Aí a gente vem aqui, discorda, tudo eu discordo também, tudo bem, mas como funciona? É assim que funciona. Então, a outra maneira que ele tem para segurar esse negócio é fazer isso que a Faria Lima chama de choque de credibilidade, que é mais juro para fazer o dinheiro deles render. É ele pegar e subir os juros. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que no curto prazo, ou o governo vai ter uma má notícia para dar no câmbio, ou o governo vai ter uma má notícia para dar no dólar.
Então, o curto prazo não vai ser de no boa câmbio notícia. No juro. Câmbio ou no Isso, juros? juros. Ou no câmbio ou no juros. Nos juros. Ou ele vai morrer de câmbio, ou ele vai morrer de juros no curto prazo. Quando eu digo morrer, é perder essa disputa de curto prazo com a opinião pública, não sei o quê. Então, no curto prazo, ou a notícia ruim vai vir do câmbio, ou a notícia ruim vai vir dos juros. Não teremos Duas perguntas. Manda. Duas perguntas. Primeiro, qual é o menos ruim? Se é perder no juro ou no dólar? Número 2, não tem como... Pergunta de quem não entende absolutamente nada, Essa mas que é eu acho que importante o de fazer. público... Essa que é importante o fazer. público está acompanhando com a gente e Isso. viu você falar que a base disso aí é a dívida. São os títulos da dívida que é rolada. Não tem como diminuir essa dívida, que eu começar a faria? reduzir o volume dessa dívida? O que eu faria? Eu, Eduardo, é fácil, né? O que eu faria? Eu tomo maior cuidado quando falo isso, que é quase irresponsável falar. É um monte de coisa que você tem que fazer. Mas uma delas que eu faria o seguinte: eu vou redesenhar a caderneta de poupança no Brasil. Eu vou fazer uma caderneta de poupança no Brasil que é o seguinte, que vai pagar 90% do CDI, e não essa merreca que paga, e vai ter a isenção no imposto de renda como tem hoje. Eu faria da poupança o melhor investimento para o povo normal brasileiro, para o cara que é pobre, classe média, até classe média alta. Para todos nós aqui podemos colocar o nosso dinheiro. Se você faz isso, você ia captar... O Brasil tem mais ou menos 6 trilhões de reais distribuído nos investimentos. Desses 6 trilhões de reais que você tem, o valor na poupança, que era enorme, hoje em dia é 800 bi, mais ou menos. Você pega esse valor da poupança e aumenta para 2 trilhões, por exemplo, de reais. De onde saiu esse dinheiro que foi para a poupança? Saiu desses CDBs dos bancos, saiu dos fundos de investimento dos bancos. Então sai do poder dos bancos e entra dentro da caderneta de poupança, que quando o banco capta via caderneta de poupança, ele só pode emprestar para aquilo que a lei permite emprestar. Aí você amplia qual é o escopo da caderneta de poupança e fala: a caderneta de poupança não vai emprestar só para a construção civil agora. Vai emprestar para o agro pequeno agricultor, vai emprestar para o agro médio agricultor, vai emprestar para o micro e pequeno empresário com taxas subsidiadas, do mesmo jeito que faz para a construção civil. Qual que é o grande problema hoje? Hoje a gente usa a estrutura que tem de garantias e etc. para permitir um monte de banco de porcaria captar um monte de dinheiro com FGC em CDB, pagando 110% do CDI, 120% do CDI, e é um poder que a gente está dando para os bancos para poder fazer o que eles quiserem. Então eu usaria a caderneta de poupança para poder investir em um monte de setor da economia sem passar pelo orçamento do governo, você controlando para onde é que vai, desidratando a força que os bancos têm. Essa é uma maneira que você tem de começar esse processo. Muito bem, muito bem. Excelente, Chico, você ia trazer uma questão também, né? Até eu entendi, Edu. Você é genial. Isso não quer dizer nada. Essa saída é muito boa. Também que não entendo muito, mas senti nessa saída estratégica da poupança tem uma estrada aí para... E aí a construção civil vai falar: mas se subir um pouquinho vai aumentar meu custo da construção civil. Aí se for preciso até... você dá subsídio, se for preciso até, porque é muito mais barato dar esse subsídio, quase arranquei meu óculos, que eu fico nervoso quando eu falo disso, que tá aí na cara, é muito mais barato dar esse subsídio do que ficar na mão do mercado e aí sim gastar um monte de bilhão por dia, gastar um monte de bilhão com taxa de juros, e aí você dá uma controlada nisso, entendeu? Agora, óbvio, não é bala de prata, não é que fez resolver os problemas, que as coisas são muito mais complexas do que as discussões de Twitter e WhatsApp podem querer fazer parecer, né? Agora, e o pior, viu, Edu, que você tem um preço na política, no preço da política, o quanto custa a política brasileira, é enorme já. Agora mesmo, acabei de ler, tem uma rebelião, né, Elo, principalmente do Centrão, da oposição no geral, em cima do Flávio Dino, para não ficar só na regra que o Flávio Dino impôs até agora. Ou seja, os caras querem todo o jogo de emendas de novo, ou seja, zera tudo que o Flávio Dino havia feito no sentido de um maior controle do orçamento, e eles querem sequestrar de novo todo o orçamento em emenda PIX, em todas aquelas modalidades imorais que eles adotaram. Então, isso que o Chico está falando é importantíssimo, por quê? E eu até escrevi no nosso comentário interno do ICL aqui no WhatsApp,
que acontece? Ele chegou, quando fez os dois anúncios juntos, o mercado estava todo apostado na piora de Brasil, né? Então o mercado é o seguinte, ele quer a piora, ele quer a crise normalmente, que é quando ele consegue privatizar coisa, etc e tal, mas se vier melhora e ele conseguir se posicionar para melhora, tudo bem também, porque dá para ganhar dinheiro na melhora e na piora. No mercado você pode apostar comprado ou vendido. Normalmente ele aposta mais na piora. Que o mercado estava todo apostado? Na piora, porque o dólar já vinha subindo, as coisas vinham piorando, o pessoal estava falando mal do governo, inclusive o Roberto Campos Neto, né, que eu falei semana passada, estava botando lenha nessa fogueira, etc. Então o mercado estava apostado contra. Quando o governo veio com essa agenda de cortes, era esperado que o mercado ia falar o seguinte, não me satisfaz, toca dólar para cima, toca tudo para cima porque não me satisfez. Então era isso que o mercado ia fazer, o mercado ia partir para cima do governo. Quando o governo anuncia isso, junto com o corte da mamata dos militares, junto com isso que o Chico está falando das emendas parlamentares, junto com essa coisa toda, junto com outros privilégios, teto do funcionalismo, etc., o mercado chegou e falou assim, calma aí, eu estou querendo que as coisas piorem aqui, porque eu estou apostado contra. Já vi que tem um monte de amigo para chamar junto comigo aqui. Sim, e aí chamou. Criou e aí várias arestas ao mesmo tempo, né? Com os militares, com o mundo político. Vou chamar os amigos junto, que aí o que acontece? Eu ganho e os meus amigos vão falar o seguinte, olha só, cara, faz o seguinte, agora você está fraco com opinião pública, com o mercado, com isso, com aquilo, e você precisa passar alguma coisa no Congresso, senão a gente te trava aqui também. E aí vamos agora negociar com mais força do nosso lado. Então eu acho que foi assim, por isso que eu até disse naquele nosso comentário interno, foi meio que um tudo ou nada no seguinte sentido, ele fez uma coisa que podia ter dado muito certo, podia ter ganho toda a opinião pública, o negócio não ter piorado muito, etc., mas podia não ter dado certo, como parece até agora que não deu. As coisas são dinâmicas, tá? Daqui a 3 dias a gente pode estar conversando aqui com uma situação completamente diferente. Mas a importância é a gente entender o risco que existe agora. Agora, para aprovar, Edu, quer dizer, o governo agora fica numa situação complicada, porque tem essa pressão econômica, né? E essa inflação que pode vir, inflação de curto prazo, como você explicou aqui para a gente vinha destacando isso também no começo do programa, e tem a crise política, até certo ponto aí se instalando, tem a crise com os militares, muita gente dizendo o seguinte, Edu, para aprovar pelo menos a isenção até R$5.000, que acho que isso salvaria a situação para o governo, pode custar um ministério para o Arthur Lira e um outro ministério para o Pacheco, no mínimo. O preço ficou muito mais caro politicamente. É isso também que a gente pode avaliar olhando para o cenário? E aí qual que é o grande... Eu volto a falar, cara, qual que é o grande problema? Aí você volta para o grande problema da opinião pública. Porque você pode chegar e falar assim, não, mas o governo tem uma saída agora para atender essa demanda do mercado e fazer o dólar cair. O quê? Anuncia a privatização da Caixa, anuncia a privatização da Petrobras, anuncia que a abono salarial vai ser só até um salário mínimo, anuncia... Se o governo fizer isso, esse dólar vai cair. Esse dólar vai cair. Aí o que vai acontecer? Aí tu fala o seguinte, então tem a saída. Mas não é uma saída para esse governo, porque a gente não votou para esse projeto de país. Sim. A gente não aguenta mais esse país. E nem desse só jeito, isso, entendeu? Edu, você faz isso... Entendeu? Você faz isso 3 meses depois e eles já estão dizendo que foi pouco. Esse buraco não tem fundo. Isso, e vão fazer de novo. Mas você entende que essa dinâmica, que é o que eles querem, exatamente... Mas aí você faz e controlou, aí o pessoal, que bom nada. Que bom nada porque você está achando que agora o dólar caiu, então a tua inflação está mais baixa, mas tu vai ter que pagar porque tu não vai ter mais o SUS. Tu vai ter que pagar a escola que tu não vai ter mais escola pública. Tu vai ter que pagar isso, aquilo. Então tu vai ter que pagar a estrada porque o pedágio agora vai ser bem mais alto. Mas as pessoas não fazem essa conexão direta ali uma coisa com a outra, que é muito sofisticado para poder fazer esse tipo de conexão. Então ele vai perder a opinião pública. Aí o que acontece? Ele chega agora e fala assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou compor com o mercado, eu vou compor com o Lira, porque eu tenho que compor. Aí o que ele perde? Ele perde, na minha opinião, a essência totalmente de um governo progressista, que é o que mantém essas coisas sendo possíveis. Se você chegar hoje e falar assim para um cidadão comum, quem é o inimigo do governo? É o que você está falando. Ele não vai falar o Lira, porque talvez a gente tenha que sentar com o Lira para não sei o quê. Ele não vai falar os militares, porque o governo não pode, talvez ele tenha que compor de volta com os militares. Ele não vai falar os juízes, porque o governo está precisando, com todas as barbaridades do Bolsonaro, não está podendo atacar tanto o judiciário, porque o judiciário... E aí qual que é o grande problema? O brasileiro médio,
ele em si, ele é revoltado com a situação que ele vive com razão, porque, realmente paga um monte de imposto, não tem o serviço que ele quer, então ele quer ter um monte de inimigo. Aí quando ele olha para o governo que se coloca contra esse status quo e quer mostrar um país diferente, ele fala, mas quem são os inimigos que a gente tem em comum? Ele fala, não tem. Aí ele acaba caindo no Bolsonaro da vida, que diz que é inimigo, de quem ele nunca foi inimigo, mas para poder abraçar essas pessoas. Então o grande perigo que a gente tem hoje em dia é ter que fazer várias composições e nessas composições você meio que perder a sua alma ali, entendeu? Exatamente. Bom, o Edu, queria agradecer demais, eu não sei como é que está o seu tempo, você disse que ia entrar aqui uns 10 minutos, a gente já ficou bastante e foi super esclarecedor muito bom, e acabou gerando várias questões aqui. O nosso chat gostou bastante, assim, da maneira como você trouxe, né? Com bastante ênfase também, explicando o xadrez que está na mesa aí, né? A sinuca. A sinuca que mais do que xadrez, é uma sinuca, acho que é uma boa metade. Então, Edu, da minha parte, queria agradecer, não sei se você quer concluir ainda. Só para a gente não subestimar isso. Perfeito. E aproveitando já que a gente está falando, né, faltam 5 horas para a gente fechar, né, o período de inscrição da turma inaugural da nossa pós, com a condição que a gente lançou quinta. Era para ser só quinta, mas aí muita gente falou, a pós não é assim, você não decide fazer uma pós, né, da noite para o dia. Então são condições assim absolutamente incríveis, né? Ninguém vai pagar nada de material didático, vai receber os livros todos que vão ser estudados em casa, não vai ter matrícula. Quem é do ICL vai ter um valor simbólico que vai ter que pagar por mês, direito aos tutores individuais para atender as dúvidas uma vez por mês, um monte de coisa. Hoje termina, temos 3.000 pessoas inscritas, termina às 8 horas, à meia-noite, ou seja, daqui a 5 horas. Então, quem quiser se inscrever nessa turma, que vai ser histórica, a primeira turma da nossa pós, é só entrar no icln2.com.br. Muito bom, Edu. Obrigado. Fica aí o convite. Valeu, gente. Obrigado, Edu. Valeu demais. Abração. Tchau. Obrigadão, valeu. Bom, Elô, fizemos aí o debate, né? A gente vinha fazendo, mas o Edu agregou mais pontos e de quem conhece por dentro o funcionamento do mercado financeiro. De quem conhece o terrorismo que o mercado sabe fazer. Sim. Porque isso, no meu entendimento, é um verdadeiro terrorismo. Sim. Mas é um dado concreto. E a gente sempre tem que fechar política e economia. Nunca pode separar uma coisa da outra. Não, porque o preço já está rodando. Inclusive, hoje é o dia do preço no Congresso. Preço no Congresso, preço com os militares, preço no mercado. Eu queria só aproveitar que nós temos um convidado já na ponta da linha, Heloísa Vilela, Chico Sá, todas e todos que nos acompanham. Tem uma disputa com o mercado financeiro, uma disputa assim, explícita agora, e tem uma disputa com os militares. A gente vai retomar agora a discussão sobre os privilégios que a Marinha diz que não tem. Que privilégio é esse, né? E para isso nós temos um convidado, professor Ricardo Duvet, doutor em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, obrigado, bem-vindo pela sua presença. Antes de passar a palavra para que você comente, queria só relembrar que a Marinha lança esse vídeo provocativo, a gente mostrou agora há pouco já, o senhor deve ter visto aí pelas redes sociais, é destaque em várias partes, né? Vamos lembrar que o relatório da Polícia Federal da semana passada sobre a tentativa de golpe de Estado aponta justamente a Marinha como o braço mais avançado do golpe lá em 2022, porque o comandante da Marinha, o Garnier, o almirante, diz: tô com um golpe, Bolsonaro, pode tocar ficha, né? Diversos trechos do documento apontam que o almirante foi o único dos 3 comandantes das forças que aceitou a minuta apresentada por Jair Bolsonaro. A gente tem até aí na tela um trecho do documento da Polícia Federal, a gente vai colocar aí na tela, que justamente traz esta informação. Conforme detalhadamente descrito, o Bolsonaro convocou no dia 7 de dezembro de 2022 os comandantes das 3 forças, né? E aí, os comandantes do Exército e da Aeronáutica se posicionaram contrários a aderir a qualquer plano que impedisse a posse do governo de Lula e Alckmin. Já o comandante da Marinha, almirante Garnier, colocou-se à disposição para cumprimento das ordens. Então, professor, eu trago esse dado, né, o vídeo, mais o dado golpista de um almirante, para a gente tentar entender o que está em jogo, o que fez a Marinha no dia de hoje. A gente pode depois até trazer outros elementos desse relatório da Polícia Federal, mas queria escutá-lo nesse primeiro momento sobre isso. Bem-vindo mais uma vez. Uma boa noite a todos, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Eu tive contato com o vídeo, sim, né, e o material até que foi produzido na imprensa a respeito do vídeo e tudo.
O que me chama a atenção no vídeo, para falar a verdade, no conteúdo, antes de falar talvez dos temas mais do presente, né, historiador tem esse hábito de ter que puxar, né, a capivara lá do passado, né? Então, fazer essa linhagem. O que me parece interessante da gente pensar é que historiadores não costumam se surpreender com certos eventos, né? Então, o tom do vídeo pouco me surpreendeu, embora tenha um quê de descaramento, assim, né? Tem um quê mais enfático em uma crítica à sociedade civil brasileira. O que eu vejo ali justamente nesse vídeo é um argumento muito antigo das Forças Armadas, no geral, que vem lá do século XIX, desculpem ir tão no passado assim, mas realmente é necessário, que é quando as Forças Armadas começam a se politizar para valer no Brasil, principalmente ali depois da Guerra do Paraguai, e daí basicamente com o seguinte princípio que vai sendo construído ao longo dos anos, e isso é algo de longa duração de um determinado projeto de poder do Exército Brasileiro, que consiste no quê? Somente as Forças Armadas conseguem ter um projeto de nação para o Brasil e pensar o Brasil. A sociedade civil não consegue porque ela é incapaz, porque ela não tem tanto conhecimento, porque vários grupos da sociedade civil são vistos como apenas atendendo interesses próprios. Então, a sociedade civil, o povo, vamos dizer assim, né, num formato mais genérico, ele sempre vai entender os seus interesses próprios e não o interesse do Brasil, digamos assim. O povo é incapaz de pensar o Brasil como um todo. Os empresários, a mesma coisa, curiosamente, militares tendem a ter algumas críticas ao empresariado brasileiro, né? São pessoas ricas que tendem a atender seus próprios interesses, né? E por aí vai. A classe política brasileira é muito mal vista, desde lá da época do Império, né? Vários militares tinham críticas muito grandes, o golpe que instaura a República no Brasil, que derruba o Império, parte muito desse pressuposto. Olha, esses senadores do Império aqui, eles são todos vendidos, só pensam nos interesses próprios. Então, quando a gente vê esse vídeo, basicamente colocando, né, o pessoal da Marinha ali, né, marinheiros, enfim, oficiais atuando de forma compromissada, eu acho curioso que fala em privilégios, e no próprio texto, a gente está vendo o vídeo, mas no tweet da Marinha eles falam que algo como, bem, essas pessoas se abnegam, elas se sacrificam pelo Brasil, né? Será que o trabalhador brasileiro se sacrifica pelo Brasil? Beira o ponto do insulto, né? A Marinha brasileira sondar ou sequer colocar isso, por isso que eu falei do descaramento, né? De que somente militares se dedicariam para o Brasil, porque as Forças Armadas são uma instituição nacional, e teria esse sentimento de que, bem, a Marinha sim entende o Brasil, as Forças Armadas sim entendem o Brasil, porque somos uma instituição nacional, nós nos abnegamos da nossa individualidade, nós pensamos o Brasil porque fazemos parte de uma instituição, de uma força mais coletiva, e nós não atendemos esses interesses mesquinhos. Só que daí tem esse quê do descaramento, que é basicamente, bem, colocar que a classe trabalhadora brasileira é preguiçosa, se compromete mais com a festinha depois do expediente do que se sacrifica pelo Brasil, porque dá muito a entender isso pelo vídeo, tem né? imagens, né, professor? É extremamente provocativo, né? Então... Não, eu ia digamos dizer o seguinte, assim, professor, primeiro que o tweet que você cita, né? Homenageamos os marinheiros que abdicam de suas famílias e dos momentos de lazer para proteger as riquezas. E mostra os civis, Heloísa, e Chico, e professor, e todos que nos acompanham. Assim, mostra os civis passeando na praia, curtindo, tomando uma cervejinha e o militar trabalhando. Será que o militar nunca tem uma hora de folga? Inclusive, eles vivem em vilas militares que nós pagamos. Não, e vivem na festa da Selma. Eles gostam da festa também. Festa da Selma. Eles estavam num teatro golpista. Essa gente não está planejando o futuro do Brasil. O único que eu acho que pensou o futuro do Brasil ultimamente, e é muito citado aquilo pelo Nassif, sempre o almirante Otton, que pensava alguma estratégia de país. O que aconteceu com ele foi que as Forças Armadas entregaram ele para Lava Jato. Então não vejo a Marinha como força preocupada com o futuro do Brasil, né, professor? Não, e é assim, claro, né, talvez eu não fui tão... Só para acrescentar nessa pergunta, para o senhor responder as duas logo de uma vez, que hoje eu estou num ritmo aqui de qual é a saída. Sim. Então, se o senhor buscou a capivara lá de trás, né? Como é que a gente sai disso? Como é que a gente muda essa mentalidade? Tem que mudar, essa Marinha não pode pensar dessa maneira. A mudança, eu confesso que assim, né, o José Saramago falava que é bom ser pessimista porque são os pessimistas que são interessados em mudar o mundo, né? Os otimistas estão muito felizes com tudo que está aí. Então, assim, eu tendo a ser um pouco pessimista, talvez no curto prazo,
Porque eu acho que um elemento interessante, eu não tenho resposta, mas eu gosto de colocar um elemento interessante para a gente pensar. Eu acho que o último governo, que eu nem digo que fez um enfrentamento grande com os militares, mas talvez colocou algo em xeque, foi o do governo Dilma Rousseff, quando queria a Comissão Nacional da Verdade. Mas eu gosto muito da leitura do antropólogo Orlando Calheiros, enfim, uma figura famosa, assim, até, né, no mundo virtual e tudo. O Orlando Calheiros, como antropólogo, estudou bem esse fenômeno e ele coloca que a formação da Comissão Nacional da Verdade, ela é super importante. Eu sou um historiador que me especializei estudando a ditadura militar. Para mim é uma questão cívica, ética, moral, é uma dívida brasileira a formação da Comissão Nacional da Verdade. Mas uma das consequências da Comissão Nacional da Verdade foi a reestruturação de uma espécie de algo que o Orlando chama de partido militar. Nós percebíamos, talvez desde o governo FHC, Lula, os militares nunca foram desarticulados, mas eles não estavam tão articulados quanto eles tiveram que estar, digamos assim, eles tiveram que se preparar a partir da Comissão Nacional da Verdade. Então, eu vejo que tem um processo histórico muito interessante que precisa ser mais investigado, precisa ser mais estudado, sobre o que vem acontecendo nas Forças Armadas desde esse momento, porque elas parecem estar muito bem estruturadas para defender essa própria visão de si. Nós vemos que em pesquisas de opinião, que normalmente são feitas, que as instituições das Forças Armadas e militares no geral têm uma aprovação grande no Brasil, popular, né? As pessoas veem como instituições sérias e coisas do tipo. Então, assim, como resolver isso? Olha, é muito difícil, porque a própria formação da Comissão Nacional da Verdade parece que já é o suficiente para esses grupos reagirem de uma forma tamanha. Talvez para pensar daí agora mais recentemente, esses últimos movimentos dessas, como é que eu posso dizer, dessas alas que nós estamos vendo agora, de alas talvez mais bolsonaristas dentro do Exército e alas, não sei se... Eu confesso que eu tenho muita dúvida e acho estranho se a gente afirmar coisas assim, se existe uma ala menos ou mais bolsonarista. Eu até quando estive no ICL recentemente eu falei... me perguntaram sobre as Forças Armadas, né, agora, esse momento, o golpismo. Eu não sei se o golpismo desapareceu das Forças Armadas, não me parece ser o caso. Me parece que talvez nós tenhamos um grupo que declaradamente era golpista, e será que nós não tínhamos um outro grupo que basicamente falou assim, será que é a hora de dar esse golpe? Não Exato. É que eles não tenham intuitos golpistas, mas será que queremos comprar essa briga agora? E até fui mais específico, será que Jair Bolsonaro é um bom líder? Eu acho que tem uma parte das Forças Armadas que simplesmente veem que Jair Bolsonaro talvez não seja um bom líder para os objetivos que as Forças Armadas... E também, será que era o momento de dar o golpe com a sinalização que vinha de Washington, de que dessa vez Washington não apoiaria o golpe, como eles disseram, né? Chamaram militares brasileiros e disseram, se mexer agora, não terão o nosso apoio. Então, isso talvez também tenha contado para que o Exército e a Aeronáutica, ao contrário da Marinha, que foi para o risco, assumissem, o Exército e a Aeronáutica não assumissem, pelo menos as suas principais lideranças, não assumissem o risco do golpe. Não tanto, né, Chico, por uma convicção democrática, mas por um receio a leitura, né, da conjuntura. Da conjuntura no mundo que não favorecia. No que eles vão voltar a ter um cenário favorável a partir de 20 de janeiro. Com a posse do Donald Trump. Chico, Elô, professor Duvet, a gente tem aqui a reação da presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, publicou agora há pouco nas redes sociais dela uma mensagem questionando, né, esse vídeo provocativo da Marinha. Se puder colocar em tela cheia aqui para que o nosso público acompanhe, isso mesmo, a Gleisi Hoffmann, obrigado. Ela diz o seguinte, o vídeo divulgado pela Marinha é um grave erro. Ninguém duvida que o serviço militar exige esforço e sacrifícios pessoais, especialmente da tropa, que se arrisca nos treinamentos e faz serviço pesado. Isso não faz dos militares cidadãos mais merecedores de respeito do que a população civil que trabalha duro e não vive na farra. Também grave que o vídeo ofensivo seja divulgado no momento em que um ex-comandante da Marinha é indiciado por participar do plano de golpe de Jair Bolsonaro. Foi a mensagem da Gleisi Hoffmann, Chico. A gente tem que lembrar, a partir desse texto aí da Gleisi, que a Marinha foi a única força que soltou uma nota quando o almirante é indiciado. Soltou uma nota agora, ninguém prestou muita atenção nessa história, professor. Uma nota defendendo a Marinha, dizendo que a Marinha não era golpista. Passado 2 anos. Esse vídeo agora, acho que ele completa essa nota.
É uma reação muito estranha. Lembrando que a Marinha, assim, para a gente voltar lá para o começo do século XX, né, professor? A chamada revolta da chibata, era a força que utilizava chibatadas para punir os seus marinheiros, e isso gerou a revolta comandada pelo João Cândido lá nos mares, ali na frente do Rio de Janeiro. A Marinha, até 1910, usava chibata para punir os seus marinheiros num resquício da escravidão. Total. Então, a última força defendeu o Império, inclusive, né? Então tem ficou com o essa Império. história. Então tem um histórico bastante, considerada a mais aristocrática, entre aspas, das forças brasileiras. Mas, professor Duvet, queria agradecer demais pela sua colaboração, por ter estado conosco aqui, fazendo essa avaliação sobre o papel das Forças Armadas e como é que seguem a provocar, né, e a instigar o golpismo no momento como esse. Obrigado pela sua presença, boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite para vocês, bom trabalho. Obrigado, querido, boa noite. Muito bem, muito bem. Elô, a gente falou rapidamente, o Chico Sá, aliás, trouxe essa informação sobre o Flávio Dino, né? Porque num dia com provocações do mercado, provocações da Marinha, o Flávio Dino liberou, né? Mudou um pouco o entendimento dele em relação à questão das emendas, né? Decidiu pelo retorno do pagamento das emendas parlamentares, o Dino tinha bloqueado, lembra? Ele estabeleceu ressalvas que definem regras de transparência e rastreabilidade. No despacho, ressaltou o descaso com o dinheiro público e alertou para a possibilidade de repasses ilegais destas emendas. Temos até um trecho da decisão do Flávio Dino. Eu queria que depois a Elô comentasse, que ela está acompanhando bem de perto esse assunto. A gente não tem tanto tempo, mas é importante. Olha o que diz o Flávio Dino. É precoce afirmar, e nem se constitui objeto específico destas ações, que houve ou há crimes em razão da esdrúxula situação constatada. Ele se refere ao que estava acontecendo com o orçamento brasileiro. Mas é de clareza solar que jamais houve tamanho desarranjo institucional com tanto dinheiro público em tão poucos anos. Com efeito, somadas as emendas parlamentares entre 2019 e 2024, chegamos ao montante de 186 bilhões de reais, a festa das emendas parlamentares. O Dino tinha dado uma trava, Elô, hoje ele liberou em parte. Queria que você comentasse rapidamente para a gente a importância dessa decisão. Você vê aí, 180 bilhões de reais. O governo está fazendo um esforço sobre-humano para cortar 70 bilhões em 2 anos. Então, assim, você vê o que é isso. Agora, o que aconteceu? Houve uma série de reuniões do Câmara, Senado, AGU, TCU e ministro Flávio Dino, com representantes, então, Congresso, Executivo e Judiciário. E depois dessas reuniões foi feita uma proposta no Congresso que os analistas do próprio Congresso disseram que não mudava nada. E essa proposta foi para a mão do presidente Lula, né? Ela foi aprovada no Congresso e o Lula sancionou na semana passada. E agora Flávio Dino, então, mandou desbloquear as emendas, mas com uma série de ressalvas. Então, quando saiu a notícia de que ele tinha mandado começar a pagar as emendas novamente, que estavam paradas desde agosto, teve uma certa festa ali no Congresso e tal. Só que quando eles foram olhar a decisão do Dino, me disse o interlocutor do Congresso Nacional hoje, está vou pegar até uma tremenda confusão aqui, porque as pessoas, uma conflagração foi a palavra que a pessoa usou para mim, porque descobriram que tem regras, que ele vai exigir. Primeiro, qualquer emenda para o SUS tem que passar na comissão tripartite do SUS, não pode passar de qualquer jeito. Todas as emendas têm que ter definição de projeto, nome da pessoa que está mandando, para onde está mandando, o TCU tem que fiscalizar. Então, assim, e ainda tem uma regra do quanto que o volume de dinheiro pode subir de um ano para outro. Tem 4 critérios e o que der um volume menor será aquele que será adotado. É um passinho. A gente fala assim, parece que aconteceu um monte de coisa. Não. É um passinho pequeno que o ministro Flávio Dino conseguiu dar para enquadrar, botar um mínimo de regra na distribuição desse dinheiro e tentar evitar que ele continue aumentando astronomicamente como vem aumentando. Agora, o que a gente precisa, e que me disse esse político hoje, é de colocar isso de volta na caixinha. E é isso que está muito difícil. E no momento Mas desse, ele já né, tirou. E no momento desse, Agora, o governo sem agora, uma coisa sem força.
Sem força, exatamente. E muito importante, eu quero as emendas do orçamento secreto que iam para a mão do Arthur Lira e ele que distribuía para os presidentes, os líderes dos partidos, isso acabou. Não vai mais ser assim, vai direto para a comissão e as comissões é que vão ter que fazer agora tudo com o projeto, com o nome direitinho. Muito bem, e olha que o Flávio Dino tomou essa decisão e ele estava de bom humor, hein? Ah, é? Porque o Flávio Dino teve, no sábado, um dos dias mais felizes da vida dele. O Flávio Dino, Elô, casou. Ele tem um relacionamento já de 20 anos com a companheira, mas resolveu oficializar o casamento. E no dia que ele marcou o casamento com a companheira dele, cheio de convidado, aquela festa danada, o que acontece? O Botafogo ganha as Libertadores. Eu vou fazer em homenagem ao Flávio Dino, destino, né? em homenagem a Heloísa Vilela, porque nós vamos poder botar a imagem do Flávio Dino. Como é que ele comemora? Ele comemora assim na festa de casamento. Vamos dar uma olhadinha. Bonito. Vamos ver. Agora, o que é curioso, Elô, eu já vou passar para você a nossa botafoguense aqui, principal aqui da equipe. É sorte no amor e no jogo, né? Isso é difícil pro homem. Exato! É difícil. E olha, o mais curioso que a nossa equipe aqui percebeu, o Ricardo Gouveia, que é o nosso editor, ele publicou no Instagram uma foto da festa do casamento, só uma. Apareceu o quê em primeiríssimo plano? A camisa do Botafogo. A camisa do Botafogo. Não era a noiva. Eu sei que ele gosta muito da Amor, da companheira. amizades, vitórias. Ele falou do casamento também, né? Também, claro. Agora eu vou falar para vocês. No meu grupo de WhatsApp da família, meu irmão mais velho, que é engenheiro, o filho dele, que é engenheiro, meu sobrinho, que é historiador, todos escreveram textos maravilhosos e fazendo a ligação entre essa paixão futebolística e a relação familiar, como que as duas coisas andam juntas, porque eles foram todos juntos para Buenos Aires e se perpetuam geração depois de geração. Foi lindo! O grupo da família está de parabéns. Eu vivi isso em 2012, eu sei como é que foi, Elô. Muito bem, pelo É o legal, meu time, né? o Corinthians. É Bonito demais, e a família toda junto, é muito legal. Parabéns para todos os botafoguenses e as botafoguenses campeãs da América, né? Um título e tanto para o Botafogo. Por favor, parabéns. Pessoal, parabéns também para você que vem chegando para fazer a pós-graduação do ICL. O ICL lançou a sua primeira pós-graduação. Você não se inscreveu ainda? Dá tempo. Né? Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História, um curso em parceria com a FESP-SP. A FESP é a Faculdade Escola de Sociologia Política de São Paulo, faculdade mais tradicional de Sociologia do Brasil. E em São Paulo tem uma história aí de 100 anos, de um século. O Florestan Fernandes se formou na FESP. Então, uma parceria entre tradição e inovação. A FESP entra com a sua tradição, o ICL com a renovação, com a capacidade de levar, né, esta pós para sua casa. Você pode fazer virtualmente. Olha, os professores estão aí na tela. Então é um timaço de professores. Gessé Souza, Muniz Sodré, Marilena Chauí, Renato Janine Ribeiro, Ladislau Dobor e o nosso Lindener Pareto, além de muitos outros professores. Vai ter monitoria, Chico, a pessoa vai poder tirar dúvidas. Então, é um time de primeira, esses aí são os coordenadores das várias matérias, e vai ter um time também muito bom de pós-graduandos e professores para ajudar ali no dia a dia a tirar as dúvidas da nossa turma. Então, olha, você hoje é o último... Fala, Elô, diga lá. Uma coisa muito rápida, uma amiga acaba de me chamar a atenção aqui, a gente precisa checar isso mais tarde. Trilha sonora desse VT da Marinha, aparentemente é a mesma trilha que Bolsonaro usou no VT dele na Avenida Paulista. Vamos olhar isso. Vamos olhar. Olha, para entender o Brasil... Conexões perigosas. Muito perigosas, e para entender o Brasil, realmente a gente vai ter que estudar ainda durante muito tempo, né? Tem até meia-noite de hoje para se inscrever, né, na pós. Exatamente. Hoje é o último dia para garantir sua matrícula com as condições exclusivas do lançamento que aconteceu na semana passada. Olha, um recorde de inscrições. Vamos acompanhar o vídeo em que o Edu faz mais um convite para que você esteja nesta pós-graduação. Vamos lá. O mundo está um caos, à beira do abismo, e poucas pessoas sabem explicar o porquê dele estar um caos. O ICL tem uma grande novidade para vocês. A gente vai lançar o próximo passo da nossa revolução. A pós-graduação reconhecida pelo MEC do ICL. Uma parceria com a FESP,
uma das maiores escolas do país, onde estudaram Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros nomes. Mas já pode comemorar, porque é um passo que todo mundo estava esperando que fosse dado pelo ICL. Vambora! Muito bem, está feito o convite aí para você se inscrever na pós. E hoje é o último dia, hein, gente? Então, até meia-noite, faça a sua inscrição. Está aí na tela, icln2.com.br. Faça um outro convite rapidinho para que você fique aqui neste link para acompanhar uma entrevista imperdível com Pedro Serrano. Chico, a gente já entrevistou algumas vezes. É um craque, né? Craque de bola, sabe tudo, grande jurista. Vai explicar essa ideia que os bolsonaristas estão querendo de afastar o Xandão. Ele vai mostrar que é legítimo mantê-lo porque o réu não pode escolher o juiz. É isso aí. Por aí vai. Então, gente, fiquem com a gente para assistir agora na sequência Chico Pinheiro entrevistando Pedro Serrano e faço mais um esclarecimento aqui. Hoje é o último dia para você se inscrever na pós com as condições especiais de inscrição. Então, aproveite essas condições que são realmente imperdíveis. Até meia-noite você pode fazer a inscrição. Fiquem com o Chico Pinheiro entrevistando Pedro Serrano. Eu agradeço o meu companheiro Chico Sá. Valeu demais. Chico Pinheiro, não fique triste porque o Galo perdeu. Pois é, sai a botafoguense Heloísa Vilela e entra o grande torcedor do Galo, Chico Pinheiro, entrevistando Pedro Serrano. Valeu, Elô. Um beijo para você. Um beijo a todas e todos. Valeu, gente. O mundo está um caos, à beira do abismo, e poucas pessoas sabem explicar o porquê dele estar um caos. O ICL tem uma grande novidade para vocês. A gente vai lançar o próximo passo da nossa revolução, a pós-graduação reconhecida pelo MEC do ICL. Uma parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros nomes. Mas já pode comemorar, porque é um passo que todo mundo estava esperando que fosse dado pelo ICL. Vambora!